Boa tarde, ouvintes da Rádio Local Mais. Sejam bem-vindos a esse nosso espaço virtual. E estamos aqui felizes por poder retornar mais uma semana, ter esse encontro com vocês. E hoje é um tema maravilhoso, como nós divulgamos nas redes sociais, divulgamos por tudo. Todo mundo está sabendo que hoje a gente vai ter esse tempo maravilhoso. E fazendo a nossa introdução, eu quero falar com vocês a respeito daquilo que a Bíblia fala a respeito de filhos. Que filhos são herança, e herança é recompensa, é presente, é tesouro, é algo muito precioso que vem de Deus para nós. Se nós formos pensar em todas as coisas, em todos os objetos, coisas materiais que nós podemos adquirir ao longo da nossa vida, pelos quais nós lutamos e conquistamos e nos traz tanto prazer, nenhum desses presentes, nenhuma dessas recompensas pode se comparar a filhos. Filhos são seres humanos, são pequenas criaturas que é dada por Deus, que é colocada dentro de nós, e toda mãe já deve ter experimentado aquele momento em que o bebê nasce e que ela olha para aquele rostinho. E apesar dela ter vivido dores terríveis, que é a dores de parto, eu sei, porque eu tive 4 filhos de parto normal, então eu sei bem do que eu estou falando. Então, e você olhar para aquele rosto daquela criança, daquele bebezinho, e você sentir uma ternura, um amor, algo incrível. É um sentimento incrível que se tem quando se dá à luz a um filho. E esse filho, ele nos é entregue como esse tesouro, como esse presente que vem da parte de Deus. E independente da circunstância em que ele chegou, se foi no momento bom, se ele foi esperado, se ele não foi planejado, se ele chegou num ciclo muito difícil da sua vida, seja qual for o momento que ele chegue, mas chegou um presente. E criança simboliza alegria, descoberta. Quantas mulheres que, quando têm um filho, a partir daquele momento elas se tornam mais maduras, se tornam mais responsáveis e enfim, né? É um turbilhão de conhecimentos, um turbilhão de aprendizagem. Você aprende, você ri muito com a criança, você chora com a criança, enfim. E eu também penso que, além de Deus ter entregue para nós um filho, Ele acreditou. Essa é a palavra. Quando você tem um filho, Deus deposita em você uma confiança muito grande de que você vai saber cuidar dessa pessoa que é dele, mas que veio para você. Para você amar, para você amadurecer, para você rir, se preocupar. E tem uma outra coisa assim, que quando a gente se torna mãe, a gente entende mais a nossa mãe também. A gente entende um pouquinho mais do que ela passou conosco. Esse ciclo da vida é maravilhoso ser vivido, ser descoberto. E voltando a esse entendimento de que Deus confiou em nós. Ele confiou, vou dar para você esse bebê e eu vou prover para que ele tenha o que ele precise. Nós sempre imaginamos, a gente quer comprar um monte de coisas materiais para dar, para satisfazer aquele bebê. Mas o bebê, ele precisa de coisas muito elementares e básicas. Ele precisa da mãe, do amor, do cuidado, do leite materno, que na sua maioria já está ali à disposição dele, né? Isso já é coisa divina mesmo, tudo que o bebê precisa em termos de alimento está dentro da sua mãe.
aliás, raríssimo não, com algumas exceções de mulheres que não podem, por algum problema, amamentar, mas o projeto de Deus é que seja amamentada pela mãe. Então Deus confiou em você. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Porque a partir daquele momento que você tem um filho, você passa a viver com Deus esse relacionamento de confiança, tem esse ser, e eu preciso estar muito atenta para que essa criança ela possa crescer e ela possa cumprir o propósito pelo qual ela foi criada. Eu posso dizer para vocês, ouvintes, que eu olho para a vida dos meus filhos hoje e eu me sinto uma mulher muito realizada. As pessoas que convivem conosco e que convivem muito perto de nós, da nossa família, da família Benítez, sabe que nós somos pessoas bem-aventuradas, que nós vivemos um momento de colheita, de boas colheitas na nossa vida familiar. Em outras áreas, mas para nós, principalmente hoje, tem sido essa boa colheita na nossa vida familiar. Porém, eu quero dizer para vocês, esse programa ele não tem jamais o perfil de querer confrontar você ao ponto de deixar você desanimado. Não, muito pelo contrário. Existem coisas na minha vida que eu me arrependo profundamente de ter deixado de fazer com relação aos meus filhos. Tem atitudes das quais eu me arrependo, porém Deus me deu tempo para poder corrigir. Teve muitas coisas que eu acertei, isso eu tenho certeza, né? Porque os resultados estão aí, né? Na vida deles. Mas se até hoje, independente de você estar grávida ou seu filho já ser uma pessoa adulta, em Deus nós queremos levar uma esperança para o teu coração, que existe consertos de coisas que já aconteceram e existe restauração para algum tipo de trauma, algum tipo de dificuldade que você viveu. Mas acima de tudo, existe hoje uma palavra de prevenção, para que você tenha um olhar mais específico, e você olhe. Tudo que eu espero em Deus do programa de hoje é que haja um entendimento tão grande na tua vida, que haja uma iluminação do Espírito Santo sobre a tua vida e você possa olhar para o seu filho, para a sua filha de uma forma diferente. A partir de hoje, essa visão ela possa ser ampliada. Não, eu preciso ter um cuidado maior com meus filhos, eu preciso prestar mais atenção, eu preciso ver o que está acontecendo. Esta é a proposta do nosso programa de hoje. E nós nos sentimos profundamente honrados de poder convidar a pastora Daiane Justo para estar conosco. E é uma amiga queridíssima, já de alguns anos, pela qual nós temos grande admiração. É uma mulher que tem contribuído para o reino de Deus e tem contribuído na vida de muitas famílias. A sua história é uma história muito vitoriosa e ela vai estar aqui conosco e vocês vão ter o prazer, nossos ouvintes, de poder acompanhar, né? E ela poder, através da sua experiência nessa área, com relação a filhos. Hoje nós vamos tratar um assunto delicadíssimo, que são os sinais que um pai e uma mãe devem observar quando uma criança está sendo abusada. Sabemos que pedofilia é um tema pesado, mas porém que Deus nos dê graça para que a gente possa alcançar corações e em nome de Jesus você possa ser tremendamente abençoada. Doutora, esteja à vontade, né? Sabe que é um prazer enorme ter você aqui. Deus te abençoe. Então, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, né? Estou aqui nessa tarde para estar compartilhando com vocês um pouquinho do tema, né? Um tema tão relevante, mas de muita importância. E nós devemos estar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor
E muitas vezes nós, como igreja, né, às vezes não queremos falar sobre o assunto. Exatamente. E é necessário falar, é necessário que a gente contribua para isso, que a gente oriente os nossos filhos, sobrinhos, vizinhos, enfim. Porque no decorrer, né, desse meu tempo de experiência, eu já atendi muitas pessoas que inclusive foram abusadas por um momento de distração dos pais, né? Então, nós precisamos orientar os nossos filhos, e às vezes o abusador, ele entra na mente da criança, né? Porque a criança ela é muito inocente, e ele entra de uma forma que a criança passa a não contar para os pais, passa a ter fica intimada, né? Fica intimidada e não conta aos pais. E às vezes os pais também não dão essa liberdade para a criança não se sente à vontade porque acha que vai ser julgada, ou porque acha que não vai ser compreendida, ou que vão achar que ela não está falando a verdade. Então, sempre que o seu filho der algum sinal, sempre que o seu filho falar alguma coisa, preste atenção na fala dele, no olhar, né? O pai e a mãe, ele tem que ser muito amigo, muito presente dos filhos para entender o olhar. E muitas vezes também, né, o comer, estar à mesa, isso não tem acontecido mais nas famílias cotidianas. Os filhos hoje em dia pegam lá o seu prato e vão comer na frente da televisão, ou na frente do computador, ou na frente dos celulares, né? Então a internet tem entrado muito nos lares. E isso tem afastado a família, né? A família não tem conseguido mais olhar para dentro dos olhos dos filhos e entender o que está acontecendo. Então, o olhar para o filho, talvez na correria do dia a dia, hoje em dia as mulheres também não ficam mais, não é a família tradicional, né? Que o pai saía para trabalhar e a mãe ficava em casa com os filhos. Hoje não é mais assim. A mãe saiu muito para trabalhar. E isso a criança perdeu muito. Perdeu muito com esse olhar, perdeu muito, né, a liberdade de estar com a mãe, de poder, quando está com alguma febre, quando está com alguma debilidade, estar com o colo da mãe ali. Então, no horário da jantar, do almoço, um horário que tu puder estar com o seu filho no café da tarde, no café da manhã, olhe para ele, fale com ele, desligue realmente das redes sociais e esteja com o seu filho presente. E nós conhecendo nossos filhos, até com o caminhar dele, subiu a escada, a maneira que ele entrou na porta, se a gente conhece o nosso filho, a gente já sabe, né, que ele está com alguma debilidade ou com alguma coisa fora da normalidade. Como é que você, assim, pontuaria, né, para uma mãe, assim, um sinal, ou sinais, né, assim, de que uma criança mudou de comportamento? Qual é o comportamento estranho que ela apresenta para a mãe, né? Tem crianças que não vão falar mesmo, né? Ela fica muito intimidada. Então, se o seu filho é muito eufórico, muito alegre, cheio de saúde, de repente ele começou a ficar tímido, de repente ele começou a ter vergonha de mostrar o corpo na sua frente, né? Até eu estou atendendo uma paciente, uma menina, e a mãe notou o comportamento, a menina, né, de uma certa idade, 10 anos, assim, e elas tinham muita liberdade, as duas. E aí a filha começou a ter vergonha de ficar nua na frente da mãe, começou a ficar tímida, colocou os cabelos para frente, não queria mais mostrar o rosto, tomava banho muitas vezes durante o dia. Isso é a vontade de limpar, se limpar de algo. Então, nesse caso que eu estou atendendo, houve realmente não só o abuso, mas o estupro. A menina foi estrupada mesmo. Mas quando eles começam a dar alguns sinais de abuso, eles começam a se retrair. E aí a gente não pode achar que é normal da idade, tá entrando na adolescência, isso mesmo e tal. Não, você tem que pedir ajuda, você tem que fazer um olhar mais perto do seu filho, fazer algumas perguntas chaves para ele, não é só como foi o seu dia, como que aconteceu na escola, não, realmente estar presente lá, conversar com os professores, tá fazendo esse olhar, assim, na hora do intervalo dele, porque às vezes, né, os pedófilos em geral, eles não tiram, assim, prazer só do ato sexual da criança. O pedófilo, ele é diferente do abusador sexual. O pedófilo, ele sente prazer de estar na companhia da criança, de observar ela, e às vezes ele nem toca na criança, mas ele se masturba estando perto da criança. Ele às vezes pega ela no colo, coloca, né, em cima das suas partes íntimas, e ali ele vai
criando um vínculo com a criança. Às vezes ele dá presentes, dá coisas caras, coisas que a criança não tem a possibilidade de ter. Ele vai fazendo esses vínculos. Então a criança ela não entende muito aproximação. Ela acha que é um carinho, que é uma forma de estar presente, que a pessoa está se importando. E às vezes os pais estão distantes, estão trabalhando, ou às vezes os pais nem estão presentes. Na escola onde eu estou inserida, onde eu dou aula, acontece muito isso, né, dos pais serem muito ausentes. E aí é onde o pedófilo se aproxima. E às vezes ele é muito próximo da família. É alguém muito próximo, né? É um padrasto, é um tio, um avô. Em últimos casos é o pai biológico, mas tem casos assim. Inclusive no norte, no nordeste, quem tem a primeira relação sexual com a filha é o pai. Isso é muito comum. A incidência, né? Muito grande muito mesmo. Grande. A criança apresenta, assim, dificuldade na alimentação, no rendimento escolar. São sinais também? Nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes a criança ela passa a ter uma certa ansiedade, mas até então não é detectado que é um abuso, né? É mais a mudança de comportamento mesmo. Então, assim, você tem que estar olhando, né, o que a criança está olhando nas redes sociais. E às vezes também ela começa a sentir uma vontade, um desejo de reconhecer, de ver, de estar buscando isso na internet. Então, quando ela é despertada, automaticamente. E às vezes a criança ela fica se tocando, né? Ela começa, às vezes tem crianças muito precoces, antes dos 10 anos, com 2, 3, 4 anos que já foram abusadas. Então ela começa a querer sentir prazer, né? No se tocar. Por quê? Porque realmente foi estimulado muito cedo. E eu também aconselho os pais a não colocarem os filhos, né, no quarto para dormir com eles, porque a criança pode não tá assistindo ali a relação sexual, mas ela ouve, ela sente o cheiro, né, ela sente o que está acontecendo no ar ali. Então a criança ela tem que ser guardada mesmo, tem que ser guardada, né? Tem que estar num outro quarto, ou então se não tem um outro cômodo, que os pais não façam no ambiente que a criança está ali. Façam em outro horário que a criança não está em casa, mas protejam os seus filhos. Eles precisam ser protegidos, eles precisam de uma proteção. E nós precisamos realmente ter esse olhar com a criança, falar com eles. Eu tenho uma menina de 11 anos e um de 5. Eu falo com eles desde que eles tinham 2 anos, né, sobre isso. Como eu atendo muito, isso é muito, né, isso é muito, como que se diz, direto na minha vida, né? Então eu vai orientando. Orientando diretamente eles. Quais são esses cuidados, né? Os cuidados que, no caso, a mãe deve ter. Assim, evitar que sente no colo de pessoas adultas, né? Nós temos que orientar eles a não sentar, né, em colo de... É claro que a gente não pode achar que todo mundo é um pedófilo. Não é isso. Nós não vamos... Mas a gente precisa orientar a criança. Não é para ficar indo em colo de avô, de tio, né? Tem todo esse cuidado, não ficar aceitando doces, chocolates de pessoas estranhas, né? Até mesmo na escola. E a criança ter essa proteção, né? Aceitou algo, ele vai vir, né? No primeiro momento, ele não vai vir já como um pedófilo. Ele vai fazer toda uma amizade com a criança, porque ele tem tempo para isso. E o pedófilo, ele gasta tempo olhando na internet, ele fica se fazendo de amigo, ele tenta entrar na família, inserir na família, que nem tem um caso, né, bem familiar, que foi um pedreiro da casa, né, alguém que estava ali dentro da casa, fez um vínculo todo com a criança e cometeu, né, o estupro, o abuso. Você sabe, tem algo, né, que a gente até recomenda, mas às vezes as crianças não gostam, até os pais também não gostam muito. Mas é deixar as crianças dormirem na casa de outras pessoas. Isso. Fala um pouco sobre isso, né? Esses riscos que se tem de deixar a criança. Exatamente, por quê? Mas eu conheço muito bem a família onde o meu filho vai dormir, eu conheço bem, eu sei que é uma pessoa do bem. Mas e aí, se vai uma visita lá? Chega alguém, né, que a criança está lá e chegou alguém e a criança está desprotegida, a criança tem uma inocência, ela não vai saber se proteger, então o teu filho tem que dormir na tua casa,
né? Claro que alguns casos, eu preciso deixar com alguém, deixa na mãe, deixa na sogra, alguém que você sente que realmente é uma pessoa que não vai deixar o teu filho correr perigo, que o teu filho não está correndo nenhum tipo de perigo. Então, esse negócio, vou deixar dormir na casa do amigo, vou deixar dormir na casa de um amiguinho, hoje em dia isso não dá mais, né? Não tem mais como, porque são N casos, né? Deixei ir pra praia com uma amiga, e aí teve até um caso de uma menina que ela foi para casa de uma amiga de anos, né? E aí ela estava tomando banho no mar e tal, e daí sentiu necessidade de ir ao banheiro, e ela foi, e era mais ou menos uns 100 metros ali a casa. E aí chegou lá, tinha um parente lá no banheiro e cometeu, né, o abuso com ela. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a responsabilidade é de pai e mãe de cuidar dos filhos. Nós temos isso. E outra coisa também, quando, né, principalmente a mãe que tem filho homem, ou o pai, né, tem a filha mulher, o pai não quer entrar no banheiro feminino com a menina, mas então ele leve no banheiro masculino. Ele leve a filha no banheiro masculino, ele entre lá, né, e fica lá esperando a menina. Por quê? Porque muitas vezes, nessas horas aí que o filho fica desprotegido, meu filho de 5 anos, ele vai comigo no banheiro feminino, né? Eu entro lá com ele, fico lá com ele. E até mesmo em restaurantes. Então, todos esses ambientes, assim, a gente tem que estar protegendo eles. Levar eles ao banheiro, depois esperar ali, certificar que não tem ninguém naquele âmbito ali, e esperar a criança ali. Então, né, fique observando isso aí, não largue o seu filho. São duas coisas também, doutora, que eu queria que você pudesse chamar a atenção, né, falar um pouco sobre isso, que é o caso, assim, primeiro de uma criança que é abusada, ela abusa de outra criança, né? Sim. Então, fale um pouco sobre isso. Depois, sobre o caso de mães que têm babás e elas mesmas abusam das crianças, né? Elas vão cuidar das crianças. E elas acabam abusando também. Porque não quer dizer que seja o sexo oposto, né? Isso, tá exatamente. Muito do mesmo sexo, a criança tem esse despertamento sexual muito cedo. Então, qual é a primeira pergunta? Foi sobre que uma criança que já sofreu abuso, ela vai e abusa de outra criança. Inclusive esses pedófilos também, né? Eu já atendi alguns, eles foram abusados. 99% eles foram abusados. E aí ele acaba o quê? Despertando isso, porque foi muito cedo, foi abusado, e depois ele se torna um abusador. Né? E automaticamente ele fica gravado no subconsciente. Então, muitas vezes, a criança passa a sentir desejo, sentir atração só daquela forma que ela foi tocada. Ela não consegue sentir prazer de outra forma, se torna um adulto e está ali preso. Tem um gatilho nela que faz com que ela tenha desejos sexuais somente naquela área que ela foi abusada, que ela foi tocada. E tem muitos casos que a criança ela passa a se apaixonar pelo abusador. Isso é muito extremo, assim. Mas por causa do prazer, por causa né? do prazer, porque a criança não sabe distinguir, né? Então ela sente prazer ali, ao mesmo tempo que ela começa a entender a noção de certo e errado. A noção de certo e errado, e ela começa, então, desvincular, e daí ela diz, nossa, mas aquilo não é correto. E aí ela sente um peso em cima dela, e aí ela não sabe lidar com aquelas emoções, e não quer falar para ninguém, e aí, totalmente desprotegida, depois se torna um abusador. Então, quando a mãe descobre, quanto mais precoce a mãe descobrir, conseguir tratar, levar num profissional e tratar essa criança, menos gatilhos ela vai ter para desenvolver isso. Ela vai saber quem ela é, ela vai saber a identidade, porque ela perde a identidade dela, ela não sabe quem ela é. Ela está desprotegida, e muitas vezes a pessoa que era para proteger ela foi a pessoa que abusou. E também, né, nesses casos da mãe deixar com alguém, deixar com uma babá, né, e aí a babá desenvolver isso na criança e tocando na criança. E isso é muito evidente, a criança começa depois a querer se tocar, ela começa a ter ereção muito cedo, e as mães não podem achar normal, ela tem que, né, fazer uma investigação realmente do que está acontecendo. Porque a pedofilia, ela está muito real. E cada vez está crescendo mais. E tem muitos casos de adolescentes que vêm contar para mim, né? Chega lá no consultório e vem abrir e falar. E eles dizem, eu nunca contei isso para minha mãe, porque eu não tinha segurança. Ela ia, ou muitas vezes até, alguns contam para a mãe diz,
na verdade foi você que se ofereceu, foi você que... Responsabiliza, né, a pessoa. Então, e aí a criança fica mais traumatizada ainda. E aí acontece os casos de borderline, né? Que a criança começa a se cortar, começa em depressão, é uma aflição, né? Essas já são as consequências, né? O pai e a mãe devem prestar bastante atenção nos sinais. Isso. Porque quando chega esse ponto da criança se automutilar, é que ela já está vivendo algum tempo, né? O seu emocional já está muito abalado. Então já se apresenta de uma forma física. Isso, e assim, eu atendi também uma pessoa que ele se declarava um pedófilo, só que nunca tinha, ele se continha, ele conseguiu se conter, ele tinha esses desejos, então ele foi abrir, né, o coração para pedir uma ajuda e conseguir conter. E assim, quando a pessoa tem esses impulsos sexuais, se você que está nos ouvindo, se você sofre disso, tem ajuda para você sim, você pode procurar ajuda, tem medicações também que a gente pode estar colaborando com isso para que a testosterona ela baixe, né, no corpo. Então se você sofre disso, se você sente que tem isso, né, isso já é diagnosticado uma doença. Então você pode sim ser tratado e tem sim solução para você. Né? Existe solução. Vamos ouvir aqui então as pessoas que estão nos acompanhando. Isabel, por favor. Boa tarde a todos os ouvintes. Quero mandar um abraço, né, para todos os ouvintes. E ler aqui alguns recadinhos, né? A Tatiane Benítez está assistindo o programa, está convidando todo o pessoal da IEQ Neópolis para assistir. O Maico está assistindo o programa, Fernanda Lang. O Maico mandou um recado aqui. Boa tarde, Isabel, pastora Nazaré e todos os demais. Tema muito complexo e muito comum hoje em dia. Infelizmente comum na sociedade em geral. Tatiane convidando, né? Patrícia Santos, Lisandra Fogaça, Maria Almeida, Isabelita Vargas, Simone e Fernanda estão assistindo. Quero mandar um abraço para vocês. Mari Costa Lima. E mais um recado aqui do Maicon. E se torna um adulto que acaba procurando pessoas do mesmo perfil do abusador do passado. Adriana Lima, muito bom abordar esse tema, né? Quem quiser deixar um recadinho aqui para a doutora, né? Pra ela pode deixar para ela poder responder vocês. Ok. Quero te fazer uma pergunta que eu também julgo muito interessante. Tudo voltado para essa questão do cuidado com as crianças. Hoje nós sabemos assim que é um número imenso de mulheres que criam os filhos sem os pais. E obviamente elas sonham retomar sua vida sentimental, conjugal, casar novamente. Mas isso se os filhos forem pequenos, independente de ser homem ou mulher, ser meninas, sempre é um risco maior, né? Fale sobre isso, doutora. Isso, né, é muito comum, né? E aí que acontece os casos, né? Nesse caso não é de pedofilia somente, mas dos abusos sexuais, né? Daí, porque nem todo pedófilo ele é um abusador e nem todo abusador é um pedófilo, né? Tem pessoas que só gostam do ato sexual, não importa se é com crianças, se é com adultos ou até com animais. E daí é um outro caso. Mas assim... Faz essa distinção para nós, dessa diferença. A pessoa que é um abusador sexual, ele não é um pedófilo, porque o pedófilo só sente prazer com a criança. Com criança. Essa é a diferença, certo. E o abusador sexual, ele... Até com animais. Até com animais, né? Então tem essa diferença. Assim, as mães, elas têm que conhecer muito quem é a pessoa, porque muitas vezes elas conhecem numa festa, conhecem em algum lugar, e aí já trazem, né, para o convívio com os filhos. Que você conheça bem essa pessoa, que você namore um tempo, né, se você não é cristão, que você namore bastante tempo, que você conheça os pais dessa pessoa, que você conheça a família, a procedência, onde ele trabalha, o que acontece com essa pessoa, conheça realmente quem é a pessoa. Porque quando a gente coloca para dentro de casa, o nosso lar é a proteção, nós somos a proteção. Quando nós colocamos alguém para dentro do nosso lar, nós temos que conhecer bem essa pessoa. Eu vou conviver com essa pessoa, vou trazer ela para conviver com os meus filhos, então eu tenho que conhecer bem quem ela é.
né? Porque depois as mães até, ai, nossa, como que isso aconteceu, como isso fugiu, né? Como que fugiu do meu controle. Mas às vezes você sabe, você tem esse controle. Então você tem que conhecer realmente a pessoa que você está, né, tendo um relacionamento. Você vai se relacionar com essa pessoa. E o seu filho não escolheu se relacionar com essa pessoa. Então ele tem que ter um convívio, ele tem que ter toda uma área emocional que a criança precisa se envolver. Essa pessoa também precisa conquistar o seu filho. Né? Primeiro você precisa fazer todo um convívio, toda uma afetividade com a família. Né? Conhecer o caráter, conhecer né? o caráter. E aí sim você se decidir realmente se casar, né? Enfim, ter um relacionamento mais próximo com essa pessoa. Mas que você conheça e não fique apresentando para o filho. Porque muitas vezes a criança, ela pega uma efetividade com a criança, com o adulto, e aí ela não consegue se desvincular. E aí depois você vai e arruma outra pessoa e aí fica esse ciclo vicioso. E aí acontece o quê? Que a criança, ela fica debilitada emocionalmente. E nós não precisamos fazer isso com os nossos filhos. Nós somos adultos, nós sabemos as nossas responsabilidades, nós podemos detectar quando isso faz bem e quando isso não faz bem. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não sabia que era assim. Realmente não sabia porque não conhecia. Então, nós precisamos conhecer com quem nós estamos nos relacionando para depois sim trazer para o convívio familiar. Então, você precisa realmente saber quem né, pegar realmente a ficha corrida do indivíduo para então ter um relacionamento mais sólido, ok? Então aqui, né, trouxe algumas falas aqui, fiz algumas anotações. Então só uma parcela minúscula dos crimes sexuais contra crianças chega às autoridades. Tem muitos casos que não chegam às autoridades, porque a mãe não deixa fazer a denúncia. Muitas vezes ela não trabalha fora, e daí tem todo esse vínculo empregadício, que ela não quer sair para trabalhar, enfim, e aí fica, não, ele vai parar com isso, ele não vai fazer. Então, em casa ninguém é curado, se não procura ajuda, se realmente não vai até Deus, né? Porque Deus ele pode curar todas as coisas. Então, se realmente não procura uma ajuda de ser realmente curado, de ser realmente restaurado, fazer essa restauração, deixar o tempo passar, só piora. Né? Porque eu atendo casos de crianças que foram abusados dos 2 até 15, 16 anos. E aí acaba tendo um vínculo de mordaça, né? Que a criança não consegue sair daquilo, não consegue sair do ciclo, não consegue falar, não acha que não vai ser acolhida. E aí fica realmente presa àquela pessoa. E é isso que o abusador, que o pedófilo quer fazer. Deixar com que todos fiquem presos naquele vínculo ali. Então, calcula-se, né, que de cada 5 meninas, uma já tenha sido sofrido um abuso. Né? Não somente o estupro em si, mas tenha sido tocada indevidamente, tenha sido abusada de alguma forma. Então nós precisamos estar sempre atentas, fazer algumas perguntas chaves para os filhos, entender o que eles sabem da área sexual. E às vezes a gente não pode também ser muito invasivo, querer já falar coisas que não está na idade apropriada. Temos que ir aos poucos e cuidar o que a gente olha também, né, na televisão. A televisão é um canal aberto para que todos os nossos filhos possam participar daquilo que estamos assistindo. Então, tem coisas que é para a nossa idade, tem outras que não é para a faixa etária deles. Então, nós temos que estar cuidando ali, porque a televisão, ela entra no nosso lar, ela está ali e nos faz companhia. Então, nós temos que ver o que está sendo alimentada a nossa família, do que a nossa família está sendo alimentada. Então, olhe mesmo o celular do seu filho, seja uma mãe, né? Agora as mães querem ser só amigas e tem a preocupação de serem chatas, Você tem que educar o seu filho, você tem que ser amigo, claro, tem que ser amigo, mas a sua prioridade é educá-lo, é cuidá-lo e protegê-lo. E às vezes é chato isso, né? Isso, Mas tem que fazer. Dá né? trabalho, educar dá trabalho. Então, tem muitas pessoas que não querem, né? Querem ser mães, né? Querem ter filhos, mas não querem se dar o trabalho de ser mãe, porque mãe dá trabalho. Um filho dá trabalho, tu tem que realmente estar junto, tem que levar na escola, tu tem que estar presente, né? Tem que trabalhar para dar o sustento. Então, ter um filho tem que realmente ter todo
uma habilidade, né? Tem que ter todo. Nós vamos agora, então, projetar esse filho. Como que nós vamos criar, como que nós vamos fazer. E às vezes o pai e a mãe, eles têm que sentar e projetar isso. Como que nós vamos educar? Na frente deles nós vamos falar isso, nós vamos educar assim. Se eu chamar a atenção de uma forma, você não pode tirar a minha autoridade. Então tem que ter todo um combinado. E eu até gosto muito da educação que a senhora deu para os seus filhos, né? Até lhe perguntei, nossa, né, como que todos chegaram, né, a um casamento, né, sem realmente não perder esse vínculo de realmente estar em santidade. E a senhora me respondeu que vocês tiveram muitos problemas, mas que vocês se uniram os dois para criar esses filhos. Isso eu tirei pra minha vida. Era 2 contra 4. Eles eram maioria, né? Então não podiam encontrar brecha aí na gente. Sim, é isso mesmo, né? O casal tem que se unir. Eles podem ter muitos outros problemas, mas são coisas entre o casal, entre adultos. As crianças não têm que estar compartilhando desses problemas. Muitas vezes os pais fazem esses vínculos. Olha só o que a tua mãe está fazendo, olha só o que o teu pai está fazendo, e traz a criança para esse conflito. A criança, ela tem que brincar, ela tem que desenvolver, ela tem que saber as responsabilidades dela para a faixa etária dela. Ela não tem que entrar nos vínculos familiares de contrito, de briga. Ela vai ter o tempo dela para isso. Então, se unir realmente para essa educação, tá com esse olhar, né, sobre os nossos filhos, cuidar realmente, mudou de comportamento, eu vou estar chegando mais perto, eu vou estar vendo o que está acontecendo, eu vou estar vendo com quais colegas eles estão conversando, se relacionando. Então, tem que saber com quem, né? Tem que saber. Saber endereço. Eu estava atendendo uma mãe que ela fazia 2 anos que ela não olhava o celular da filha. E aí a filha teve uma problemática, né? Imagina, a filha ganhou o celular com 8 anos. E fazia 2 anos, ela não tinha maturidade. A internet, tu coloca um nome ali e vai aparecer N coisas. Imagina uma criança com 8 anos, coloca a palavra sexo ali na internet, vai aparecer um leque de coisa para a criança. E a criança não está preparada, ela não tem maturidade para olhar aquilo ali. Então, nós pais é que temos essa responsabilidade de estar olhando o que eles estão vendo, o que está sendo alimentado. E eu fiquei, né, tentando entender como que uma mãe, 2 anos, não olha o celular do filho e da filha, para entender, né, o que a criança está se alimentando. É muita displicência, viu? Exatamente. E muitas vezes eles dizem assim, se está lá no celular, não está incomodando. Eu posso conversar, eu posso fazer minhas coisas e a criança não está incomodando. Como se a criança fosse um peso e aquela maternidade não fosse responsabilidade dela. Então, eu deixo lá, porque daí ela não está incomodando. E não estar incomodando, ela não está perguntando, não está falando, ela simplesmente está quieta no mundo da internet. Se afundando, né? Se afundando no mundo da internet. A gente sabe que há essa explosão de doenças psicológicas, emocionais. Psicossomáticas. Isso, a depressão, vamos dizer. E essa é a conta que veio, né, das crianças que foram abusadas. A gente vê hoje uma postura muito, muito bacana da igreja, né? Sim, toda a sociedade se movimentando para cuidar das crianças. Sim. Né? Porque se tu cuidar das crianças, sarar as crianças hoje, então lá na frente elas não vão viver esse caos que as mães... todas as vezes que eu ouço, né, a gente como pastor, a gente ouve assim casos, a fulano está num quadro de depressão, a gente já sabe que basicamente a história dela está presa ali atrás, e quando ela consegue perdoar essas pessoas que magoaram, que são coisas que estão tão guardadas dentro dela, mas essa é a grande vantagem de servir a Deus, né? Grande vantagem. Sim. É tu saber realmente como conduzir tudo isso. Mas eu gostaria que você compartilhasse conosco um dos casos assim mais difíceis para você, um dos casos assim bem cruéis que você se deparou, pudesse compartilhar conosco, porque quando a gente conta essas coisas, rapidamente as pessoas se identificam também com situações. Teve um caso de uma mãe que veio me procurar e ela estava com um namorado novo, enfim. E aí logo ela trouxe esse namorado para dentro de casa, e a menina, a filha dela, ela se apaixonou por esse namorado, e a menina começou a ter outros comportamentos, e inclusive
Teve uma vez que a menina assistiu eles e filmou eles, né, tendo um relacionamento sexual, e a menina passou a se masturbar com aquela cena, enfim. E aí, depois disso, ela começou a se insinuar. A mãe saía para trabalhar, mas só que esse tal namorado, ele não deu, né, um fim, ele não deu um basta. E aí, ele não chegou a estrupar a menina, enfim, mas ele abusou dela, né? Claro que ele disse que ela se insinuou, mas uma criança, né, nós como adultos, nós temos que saber o nosso limite. Então, e ele se deixou, ele foi se levando a isso, e aí ele abusou da menina, e a mãe não queria abrir mão desse relacionamento, ela não, de jeito nenhum ela quis abrir mão do relacionamento, inclusive ela mandou a filha para o interior, e aí lá a menina tentou suicídio, e ela teve que trazer novamente, né, as pessoas não quiseram ficar com ela lá. E assim, é cruel, nós fizemos um trabalho com toda a família, né, de restauração e tal, mas foi bem complicado, porque foi mais ou menos 1 ano para a mãe conseguir realmente ter a paternidade e a maternidade, ficar como mãe e tirar porque ela queria que esse cara assumisse como pai, fosse pai dela, enfim, fazer esse triângulo assim amoroso ali. E fazer vista grossa, como se nada tivesse acontecido. Mas foi um caso que teve êxito, né? Ela conseguiu se desvincular, conseguiu ser mãe, conseguiu trabalhar isso, né, na menina. E a menina conseguiu desvincular. Mas teve um caso ainda que uns 3 meses depois que a mãe tinha saído, que já estava com a menina fugiu para casa do abusador. Né? E daí ele chamou a polícia e tal, e aí... né, fez todo esse vínculo. Isso envolveu polícia também, mas foi um caso assim que a mãe não queria, né, tratar, e ela sabia o que estava acontecendo, mas ela não queria se desvincular desse abusador. Então é bem complexo isso também, por isso eu digo que tem que conhecer realmente quem está colocando para dentro de casa, se é relacionamentos doentios, né, muitas vezes a mãe é tão carente, a pessoa é tão carente de carinho, de ter alguém, nossa, mas eu preciso ter alguém. Ela aceita qualquer coisa. E ela acaba aceitando as migalhas, né, para a vida dela. Isso, destruindo os filhos, destruindo né? os filhos. Nós temos mais pessoas aí, né, também interagindo, vamos ouvir. Tem a Selma Santana, pastora Daiane Justo, querida, saudades. Vamos cuidar de nossas crianças, esse tipo de pessoas tem muito entre nós, infelizmente. A pastora Valdineia também está assistindo, mais uma pauta inteligentíssima. A Luciane Rippel, ela é de Carlos Barbosa, da Serra Gaúcha. Há um grande número de países buscando tratamento psicológico para os filhos, porque não conseguem controlar o uso do celular. Olha, ótimo. Esse é um outro tema, né, doutora? Tema que a gente pode falar. Eu gostaria que você falasse para os ouvintes a respeito do seu trabalho. Você pudesse deixar seu contato, como eu falei, né, alguém nessa geração que está contribuindo, né, para a nossa igreja, para não só dentro da instituição, mas também para fora. Pode falar um pouco sobre o seu trabalho. Então, queridos, né, eu sou pedagoga, fiz pós em psicologia comportamental e fiz mestrado em terapia de casais e família. Então, me aperfeiçoei, fiz mestrado nessa área, né, nessa área familiar. Então, todos os ângulos familiares, e assim, eu trabalho na terapia sistêmica. O que é a terapia sistêmica? Eu trabalho todo o sistema familiar. Então, um indivíduo que está com uma problemática hoje, ele não veio... hoje com essa problemática, tem todo um sistema atrás dele, tem uma forma de criação, tem coisas que estão no subconsciente dele, tem coisas que ele carrega geracional. Então eu trato toda a família, né? Vou trazendo cada um para o consultório. Então o meu consultório é em Sapucaia do Sul, na João Pereira de Vargas, bem no centrinho ali. Você pode estar me chamando ali pelo WhatsApp, né? Pode dar o WhatsApp que ele vai jogar. O WhatsApp é 51 9920 16 154 51 9920 16 154. Então eu tenho atendimento, né, todos os dias, né, a gente pode estar, a agenda está começando, eu também faço palestras, né, faço workshop, então todos os temas da área da psicologia, dessa área assim, eu
eu posso estar abrangendo com vocês. Viajo por todo o Brasil, né? Vou lá para o Pará, vou para Minas. Então, a gente viaja todo o Brasil aí, ajudando pessoas, compartilhando isso, né? Graças a Deus, Deus nos dá esses dons para nós compartilhar e alertar as igrejas aí. Então, né, você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp. E eu tenho consultório em Sapucaia e Canoas também. Canoas, ótimo. Beleza, né? Super recomendamos. Doutora Daiane, pastora da Igreja Quadrangular, da 7ª Igreja na cidade de Canoas também, né? Está à frente. O pastor Rafael também. Estão fazendo um trabalho lindíssimo naquela cidade. Bem, pessoal, daqui a pouco a pastora Daiane vai falar um pouco sobre a sua meditação diária. E vocês sabem que nós estamos nessa caminhada, que é um grande desafio, que é fazer com que as pessoas leiam a palavra de Deus diariamente. Está rolando aí um vídeo, eu reposto ele quase todos os dias com a resenha da nossa liderança, que está nos acompanhando, e uma grande parte da nossa igreja, da igreja de Neópolis também, pessoal fazendo a meditação diária e também fazendo a sua resenha de entendimento. Olha a diferença que nós sentimos quando a igreja lê a Bíblia. É fenomenal. E o pastor Silas Malafaia pegou esse vídeo dessa pesquisa de um pastor americano sobre a leitura da Bíblia, e ele transcreveu todos os princípios e as mudanças que existem através desse processo que nós estamos vivendo. Já fizemos todo o Novo Testamento com a nossa igreja, e agora nós começamos dia 1º de janeiro, nós iniciamos a fazer essa caminhada. Hoje nós estamos no 29º capítulo do livro de Gênesis. Nós vamos levar 2 anos e meio para concluir o Velho Testamento, porém com muita alegria e grande conhecimento. Para nós que amamos Deus, não é pesado, não é difícil, muito pelo contrário, nós já acordamos buscando a presença de Deus. Então, hoje nós temos na igreja sede mentoria. Temos mentoria para homens, mentoria para mulheres, e também o pessoal do GERE podem fazer mentoria. O que é mentoria bíblica? É você ler e saber interpretar de forma histórica pelos princípios. E muitas pessoas desistem de ler a palavra justamente por causa disso, porque não consegue compreender aquilo que elas estão lendo. Então, como pastores, nós tomamos sobre nós a responsabilidade de segurar em sua mão e juntamente com você, lermos junto, explicarmos, compartilharmos como grupo. Este é apenas o primeiro passo. Porém, esta Bíblia do discipulado, que nós chamamos de mentoria bíblica, ela nos ajuda, porque ela tem várias ferramentas. Você pode adquirir, você pode marcar sua capacitação. Você, como indivíduo, você pode fazer isso. Não importa a denominação. Você, como pastor, se você quiser fazer com a sua igreja, nós estamos com a nossa agenda aberta para poder lhe servir. É tudo isso que nós queremos, que o povo de Deus não leia apenas a Bíblia no momento que o pastor vai pregar e você lhe diz, abra no livro tal, capítulo tal, aí você vai pegar a Bíblia. Não, nós queremos que você saia da igreja, mas o seu relacionamento com Deus continue se aprofundando. Nós queremos que você tenha um altar secreto, você e o Deus que você serve, que é esse Deus maravilhoso, que é esse Deus glorioso, que deseja se relacionar com você. Eu vou deixar o meu WhatsApp, você pode pedir, você pode encomendar, não importa onde você esteja, nós mandamos para você essa Bíblia aqui maravilhosa. O nosso código de área é o 51, e o nosso WhatsApp é 982 24 29 81. Repetindo, código de área 51, 982 24 29 81. Faça a sua encomenda. Nós estamos ligados. Doutora
diga um pouco sobre um versículo que você goste da palavra de Deus, enfim, você pode dizer e você pode comentar sobre esse versículo. Nós temos partes da Bíblia que são preciosas, Sim. né, pontuais para nós. Então, para fechar esse tema de filhos, né, de toda, talvez algumas mães ficam apreensivas ou ficaram apreensivas em casa, tem um versículo que diz, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, isso é promessa do Senhor para a tua casa, para a tua vida, para os teus filhos. Então, tenha esse olhar, coloque a tua casa diante do Senhor, porque Ele pode cuidar, Ele pode transformar a sua vida, a sua família, somente Ele pode cuidar. E às vezes, né, que nem a minha filha, ela já fala que tem o desejo de morar nos Estados Unidos, de fazer faculdade lá. E eu, como mãe, fico com o coração apertado, mas eu sei que eu tenho um Deus que vai cuidar dela, que onde eu não estiver, a mão de Deus vai estar. Então, eu creio nesse versículo, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu deixo isso para você, que a sua casa está na proteção do Senhor, que Deus possa te abençoar poderosamente, que os teus filhos sejam bem-sucedidos aqui na terra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode fazer as suas últimas considerações com as pessoas. Eu queria mandar um abraço lá, então, para a 7ª IEQ, né? Hoje nós temos culto às 20 horas, então esperamos vocês lá, vamos estar lá, louvando e adorando ao Senhor. Dê um beijão para o meu esposo, pastor Rafael, para os meus filhos, a Isabelle e o Estevão, que estão lá assistindo. E para todos aqui que nos acompanhem, que você possa ter um lar bem-sucedido e que Deus possa estar abençoando cada vez mais. Um abração, agradeço a oportunidade. Amo a pastora Nazaré, tenho a Bíblia do discipulado, né? Nós somos amigas de muito tempo. E que Deus possa estar abençoando a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus. Amém, né? A gente está bem feliz, espero que um pouco, né? Porque esse assunto, ele é muito vasto. A doutora Daiane, ela também trabalha a questão do bullying, sim, que é um tema maravilhoso também de se falar, de saber como lidar. Todos nós sofremos, né? Quando estávamos na escola, com amigos, até mesmo na igreja. E a gente... Algumas pessoas ficaram com muitas sequelas por causa do bullying, né? Acho até que ela vai voltar, viu, gente? Ela vai voltar porque esse tema é muito bom. E depois, na idade adulta, cria tantos laços, tantas cadeias, tantos aprisionamentos. E é tão bom tu amadurecer, tu ter uma alma curada e lembrar de coisas, né? Assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Olha o que é alma curada. Quando eu era criança, me apelidavam de mingau de açaí. Né? Eu me lembro que eu chorava por causa desse apelido, né? E hoje, olha, mingau de açaí é uma delícia. Uma delícia, eu amo. Para quem gosta muito de açaí. Então, mas para a criança é terrível, é horrível, ela se sente, né, ultrajada mesmo. Né? Então, esse é um tema. Bem, ela tem outro, sexualidade, é uma pessoa, né, muito cheia de conhecimento mesmo e que pode nos acrescentar. Estou bem feliz de estar aqui. Isabel, tu queres falar alguma coisa? Eu te vi aí com o microfone. O último recado aqui do Marco para a doutora Daiane, né? Parabenizando ela pelo trabalho. Doutora Daiane, carecemos de psicólogos cristãos nas igrejas, pois temos muitos casos e não sabemos como lidar. Parabéns pelo trabalho. Que legal, né? Que lindo, Eu quero convidar todos também a compartilhar, né, esse vídeo e o programa de hoje, né, para chegar mais aos corações dos ouvintes, sim, né, mais rápido no coração dos ouvintes, porque é muito bom, é um tema maravilhoso, né, e todos precisam ouvir, né, a mensagem de hoje. Bem, eu acho que deu para a gente construir um pouco de entendimento sobre isso, do cuidado com os nossos filhos, de observar com quem eles andam, ter essa visão, mesmo até dentro da igreja, né? Às vezes, todos os ambientes que a criança está, a gente precisa ter essa visão. Então, que Deus nos abençoe, né? Até a semana que vem, em nome de Jesus, a gente vai estar aqui de novo e trazendo esses assuntos bem relevantes para as nossas vidas. Fiquem com Deus. Deus abençoe.